Oiê! Gente, ontem eu fiz um vídeo e perguntei pra vocês como é a relação de vocês com a família do marido de vocês, se vocês têm marido ou de repente com a mulher de vocês. É uma coisa que me causa bastante interesse em saber, gente, porque isso diz respeito à condição humana e às relações de poder. Lembram que eu falei relação de pequeno poder? Então, e que alguns de vocês reconheceram alguns traços disso? Então, essas relações também podem ser síndrome do pequeno poder, porque você tem uma relação com uma pessoa que subentendemos que é primária a você, não é? Você chegou depois nesse laço, nesse círculo de pessoas. E aí, como você chegou depois, a pessoa com que você se relaciona, ela sai daquele círculo e vem até você. E o que é que o círculo ele quer? O círculo familiar. Ele quer que você volte, nem que você leve de a cabo outra pessoa, aumentando aquele círculo. E o que é difícil? Você, com a pessoa que você tirou do círculo, criar o seu círculo de poder. Vocês entendem? O seu círculo familiar. Então, eu observo que essas coisas, elas são mais difíceis, a meu ver, né? Porque é pelo que eu passo. É mais difícil para a mulher, porque me parece que o filho homem ali daquele círculo, independente de ter mais de um ou não, ou ser como essa família, né, do meu companheiro, que tem só ele e a irmã. Então, o homem, ele parece que ele tem que permanecer naquele círculo. Não sei se isso é uma condição pela família deles ter esse tempo de vivência no Paraguai, sabem? Pelo meu marido ter nascido no Paraguai, e no Paraguai é o filho, né, mais velho que cuida da mãe e do pai quando eles ficam mais velhos e doentes. Quem cuida são eles, financeiramente. Eles trazem para morar com as esposas ou vão morar com a família, com o pai e com a mãe, para cuidar deles. É claro que aqui, não é? Ponta Porã e Pedro Juan, a gente tem essa fronteira, né? Seca, e muitos hábitos mudaram. Muitos paraguaios e paraguaias aprenderam hábitos dos brasileiros, e os brasileiros que já eram alguns descendentes do Paraguai tentam aprender de outra maneira. Mas existem famílias igual a essa que eu faço parte. Ou às vezes eu acho que eu não faço parte. Entendem? Às vezes eu acho que eu faço parte e tá tudo bem, tá tudo ótimo, e vamos lá visitar e tá tudo bem, sou super acolhida. E tem outras vezes que eu entro em pânico de pensar que eu tenho que sair e ir até lá, pelo que me espera. Entendem? E aí eu saio de lá muito mais assustada, muito mais pesarosa e com muito mais medo, por causa dessa síndrome do pequeno poder. Tem vezes que eu vou lá e eu me sinto parte da família. E isso, gente, já é 8, 9 anos. Deixa eu fazer as contas. Vai para 10 anos, gente, isso. De vezes que eu vou até esse círculo dessa família e eu sou bem recebida, e de vezes que eu vou ao círculo dessa família e eu não passo de uma pessoa que tem que ser questionada, muitas vezes passar por algumas certas humilhações, sabe? Do momento que eu chego até
até o momento em que eu vou embora, com questionamentos, com dúvidas, com coisas que se eu tô quieta, porque eu sou uma pessoa muito quieta. É impressionante, gente, eu sou falante no vídeo, assim, já dei aula falando muito, mas eu sou extremamente quieta. Eu sou aquela pessoa que chega, senta lá num lugar e fica ali. Eu não sou uma pessoa tipo, e vou chegar e conto e falo, entendem? Eu faço isso aqui. Talvez porque eu sinta essa relação familiar sem peso no YouTube. Claro que tem haters, mas tirando esses, eu tenho umas pessoas aqui e pessoas que eu sinto, que eu faço delas minha família. E eu sou questionada como se eu estivesse mentindo em todas as coisas que eu fosse falar. Tipo, se eu falasse assim, tinha um sapo lá no muro. Um assunto que eu falei, mas exemplo. Aí entra todo um debate colocado no tribunal se aquilo é verdade ou não. Porque sapos não fazem tal coisa, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo outro, porque aquilo outro. Porque... Aí eu falo menos ainda. E tudo que eu falo nessas vezes é questionado, me causando um certo peso e humilhação. E lá todos têm a síndrome do pequeno poder, porque a minha sogra tem a síndrome do pequeno poder porque ela é mãe do meu marido. O meu sogro tem a síndrome do pequeno poder porque ele é pai do meu marido. Eles vieram antes de mim. Minha cunhada tem a síndrome do pequeno poder porque ela é irmã do meu marido e eles vieram antes. Sabem? E isso reflete também nesse síndrome de pequeno poder que meu marido tem sobre mim. É interessante olhar por esse lado, gente. É difícil falar sobre isso. Mas quem seria eu se não falasse, não é? E lá na minha família, por exemplo. Lá na minha família, são 2 mulheres. E aí, os genros sempre foram bem-vindos. Os genros sempre foram bem-vindos. Independente do pai da Camila, pelo qual eu tenho um profundo respeito, gente. Se um dia eu pudesse mostrar, pudesse mostrar pra vocês ele e ela, assim, e contar como era a relação, é uma coisa impressionante. E como eu digo, lá na minha família, os genros são bem-vindos. O meu marido, ele chega lá, ele fala o que ele quer. Ele fala que tal coisa tá sem sal. Ele fala disso, ele fala daquilo, ele fala de outra coisa lá. Que se eu pensasse em fazer no círculo dele, eu não sei qual seria o meu fim. Sabem? Se, por exemplo, minha mãe queimou arroz, eles falam que o arroz tá queimado. Não, porque tal coisa tem que fazer. Não, tem que fazer dessa maneira aqui. Que dessa maneira é mais fácil. Se eu fizesse isso no círculo dele, nossa, gente. Eu não imagino o que aconteceria. Eu acho que isso daqui, ó. Então, as famílias, elas são formadas por quem conseguem estabelecer esses círculos de poder entre eles e alguns com menos rigor, outros com um rigor tremendo que você precisa bater em 3 portas antes para você entrar, que você precisa tomar todo cuidado em qualquer palavra que você vai falar e mesmo assim, se você for uma pessoa que não é falante, o seu silêncio ele vai incomodar. E tem os círculos de pequeno poder de famílias que são abertas, que adoram receber visita, que vai fulano lá posar, minhas primas vão pra chácara, sabem? A minha mãe e meu pai adoram que vão pra lá, meu pai adora fazer tal coisa, fazer aquilo outro. Quem tem essa síndrome do pequeno poder é a minha mãe,
que ela é um pouco mais de gostar de ter determinados poderes sobre as pessoas. Ela é muito mais fácil de lidar, mas ela tem essa síndrome do pequeno poder com a família dela. Só que é uma síndrome do pequeno poder mais afável, mais amável. A gente vive assim, vendo círculos familiares com pequenos poderes que são mais afáveis, mais resistem, e pequenos poderes que são muito mais doloridos, que causam muito mais dor. E isso é sempre um perigo, sabe, gente? Porque quando você tem um círculo com síndrome do pequeno poder em todos, um círculo bastante pesado, ele pode causar em você muitos rasgos, muitas sensações que você não tinha, que você não recebia de círculo de pequeno poder, que é mais afável, sabem? E mexe muito com a cabeça da gente. E eu acho que vocês vão se identificar, algumas de vocês, com isso, sabem? Aí, o que é que eu aprendi com tudo isso? Digamos assim, em análise eu aprendi muito, porque eu consigo ver esses círculos de poder, círculos familiares de pequeno poder, síndrome do pequeno poder em algumas pessoas, quem tem mais essa síndrome, onde tem mais poder, onde tem mais isso, onde tem mais aquilo. Eu, é claro, que me alinharia com um círculo que ficasse livre como uma nuvem, sabe? Eu sou assim. Mas o que é que acontece? Às vezes a gente faz escolhas, né? Quando a gente é mais jovem, a gente não sabia dessas coisas. A gente não fazia essas análises, a gente não tinha essa experiência, não é? Essa experiência de saber, não, aquele círculo ali vai me fazer sofrer. Aquele círculo ali é um círculo que eu vou ter uma recepção melhor. Aquela pessoa veio daquele círculo, ela tá disposta a construir um círculo com você sozinha. Mas isso a gente só aprende depois de muito tempo, né? Depois de muito observar, que é o que eu faço. Eu observo muito, sabe, gente? E observando tudo isso é uma das coisas que eu aprendi na vida. E amo dividir com vocês. Eu ainda tô muito inchada, meus pés muito inchado. Antes de chorar eu já tava, vocês podem reparar, meu nariz estava todo inchado, minha boca inchada, inchaços. Não consegui marcar exame, mas amanhã eu já vou fazer os de sangue. Não tem nenhum marcador tumoral no de sangue, sabe? Acho que eu vou ter que pedir lá e pagar ele separado, que é o marcador 15.3, que é da mama, e o 25.1, que é o do ovário. Vou pedir, vou ter que fazer particular, eles custam R$70 cada um, aqui nesse laboratório. Então vou fazer e provavelmente não vou conseguir levar os exames de imagem para o médico que vem nesta sexta. Vou ter que esperar outra sexta para levar para o outro médico. Mas mesmo assim eu vou nessa consulta, nesse médico na sexta, porque eu vou mostrar para ele as coisas que eu já tinha antes, né? E o exame de sangue. E aí, vamos que vamos, né, gente? Sempre com dor, com crises de dor. Eu levantei da cama agora há pouco. Eu tava deitada porque eu não conseguia dobrar nada, parece que meu joelho cada vez mais tá menos
leve, sabe? Parece que é fadado a ficar ali, fica com ele reto, sabe? Aí agora eu levanto, eu ergo meus pés, e quando eu tô na cama também ergo meus pés, e eu agradeço o conselho de cada um de vocês. É isso. Permaneçam, meninas. Vocês são muito importantes pra minha vida, tá? Grande beijo no fundo do coração e vamos que vamos.